fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não posso as coisas na minha força, nem na minha sabedoria. Eu posso todas as coisas, enfrentar situações difíceis, tempestades, tribulações, lutas, naquele que me fortalece para enfrentar o dia mau. O dia mau chega para todos. E se a gente começar a colocar aqui o dia mau nosso no Nordeste, 13 anos no Nordeste, 13 anos em algumas estradas que não tem asfalto, estrada de pedra, cheia de buraco para chegar na congregação para pregar, 120 quilômetros, de Dom Inocêncio a chegar em Lagoa do Barro, onde estamos plantando outra igreja batista lá, começando um novo trabalho. Quantas coisas acontecem naquele caminho, naquela estrada, quanto sufoco, mas o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Mas o Senhor está cuidando de nós. Nós falamos: Deus está cuidando de mim, cantamos isso, Deus está cuidando de mim, nos detalhes Ele cuida de mim, mas na hora que a gente enfrenta uma luta, uma batalha, a gente não consegue enxergar Deus. Josafá, como rei, podia dizer: não, eu sou o rei, vou convocar todo o exército, vou convocar todos os meus amigos, e nós vamos lutar nessa batalha. Não, eu não tenho força para enfrentar isso. Josafá reconheceu a sua fraqueza e disse que ele não poderia enfrentar o grande exército. Então ele foi, se prostrou e pediu a ajuda do Senhor. Tu és o Deus do céu e da terra. Tu és o Deus que domina sobre todos os reinos do mundo. Ele exaltou o nome do Senhor na sua oração. Tu és o Deus Todo-Poderoso, domina os reinos do mundo, todo o reino da terra, o Senhor domina. O teu reino não tem fim, Senhor. O Senhor é todo-poderoso. Mas tem hora que a gente, na aflição e na luta, a gente esquece de exaltar o nome de Deus. Esquece de glorificar o nome dEle, de saber que Ele é Deus, Ele pode fazer, Ele faz o que apraz no seu coração. Mas eu quero também ler com vocês o versículo de número 12, que fala assim, 2 Crônicas 20, versículo 12: o nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para o Senhor. Não sabemos o que fazer nessa situação, nessa tempestade que enfrentamos, no dia da adversidade. Senhor, foi algo de repente, eu não sei o que vou fazer, mas eu sei que os meus olhos estão postos no Senhor. A primeira coisa, ele disse: eu não tenho força. Eu não tenho força, eu não posso. Mas a nossa esperança está no Senhor. Sabemos que o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano. E o primeiro ponto, a gente tem que pensar isso, irmãos. Tem hora que a gente quer do nosso jeito. É hora da gente depender de Deus. Jejuar e orar continua sendo o chamado da igreja. Jejum e oração. Lá no Nordeste temos que fazer campanhas de oração o tempo todo, porque nossa guerra espiritual é muito grande. A gente batalha muito espiritual o tempo todo. Cada vida custa muita lágrima, muito joelho no chão, muita oração. E a gente precisa mesmo colocar o joelho no chão e orar. Mas tem muitas pessoas que oram, mas gostam de orar em pé, gostam de orar sentado ou até deitado. Mas se alguém falar: irmão, ajoelha um pouquinho para orar, o irmão tem dificuldade, é verdade, não é? Não, mas aqui não tem isso, é só no Nordeste. Mas tem pessoas que têm dificuldade. E sabe o que eu penso quando dobramos o joelho? Nós declaramos: Senhor, sou dependente do Senhor. Estou de joelho diante de um Deus Todo-Poderoso. Às vezes alguns não podem, por incapacidade, por questão de saúde. Mas aqueles que podem, nesse momento da aflição, se coloquem, como Josafá.
E quando estamos de joelhos, vemos cada dia mais pequeninos diante do Senhor, mas vemos o Senhor maior agindo em nossa vida. De joelhos, nos rendendo a Ele, dizendo: olha, Senhor, eu sou fraco, não tenho força, mas o Senhor pode nos pegar no colo e nos fazer passar por toda a provação, toda essa luta, guardados nos teus braços. Então eu creio que Deus quer fazer muitas vezes isso com a gente, mas o importante é saber que atitude tomamos diante da aflição. O que nós fazemos no dia da aflição? Se desesperamos, ansiedade, preocupação toma conta da gente, e a gente esquece até de orar. Mas naquela batalha, Josafá entendeu que ele precisava fazer tudo o que o Senhor estava dizendo. E no versículo 14, no versículo 13, diz assim: todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até as crianças de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jeziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, e bisneto de Jeiel, trisneto de Matanias, levita, descendente de Asaf, no meio da assembleia, e disse: escutem, todos que vivem em Judá e em Jerusalém, o rei Josafá, assim lhe diz o Senhor: não tenha medo, nem fique desanimado por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amém, irmãos? Todo o povo, até as crianças de colo, estavam diante do Senhor. Até as crianças estavam diante de Deus para aclamar o Senhor. Todas as famílias reunidas diante do Senhor. E naquela hora o Espírito do Senhor veio e trouxe paz, animou o coração daquele povo de Josafá também, dizendo para não ter medo, nem ficar desanimado. A primeira coisa que vem ao nosso coração quando vem uma tempestade, quando vem uma adversidade, é o desânimo. E agora o que vamos fazer? Mas o Senhor falou claramente para eles: pois a batalha não é de vocês, mas essa batalha é de Deus. E sabe por que é de Deus? Porque o povo todo reuniu-se para apresentar aquela luta, aquela guerra na mão do Senhor. Ninguém quis fazer por si mesmo. Vou resolver por mim mesmo, vou dar um jeitinho. Não, todos estavam, até as crianças de colo, estavam todos diante do Deus Todo-Poderoso, dizendo: nós não podemos, mas ao Senhor tudo é possível. Tudo é possível. Então, aquele povo escolheu uma posição. Que posição? De se colocar na dependência de Deus. Precisamos reconhecer essa verdade. Quando a tribulação vem, a adversidade vem, nós temos que buscar mais o Senhor. Ler mais a palavra, orar mais, buscar mais o Senhor, então, o tempo todo. Porque Deus está vendo a nossa luta. E só Deus pode resolver. E só Deus pode solucionar aquilo que não podemos fazer. Então, é colocar a fé em ordem. É colocar a esperança. O dia mau chega para todos. O dia difícil chega para todos. As coisas não é fácil. A vida não é fácil. Mas ela é preciosa. E nós temos que saber que apesar das aflições, das lutas e batalhas, Deus está cuidando de nós. Fala para o irmão do lado: Deus está cuidando de você. Apesar das lutas, apesar das aflições, Deus está cuidando de você. Creia nisso, meu irmão, em nome de Jesus. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando. Então nós temos que entender nesse tempo, irmãos, é que o Senhor está estabelecendo o seu governo, a sua vontade. E quando nós começamos a pensar o texto da palavra de Deus, quando nos fala em Salmos 46, versículo 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na hora da angústia ou na hora da adversidade. Deus é o nosso socorro,
bem presente na hora da angústia. Ele está presente, amém, igreja? Deus é o nosso socorro. Na hora da adversidade, bem presente. Pois não temeremos, ainda que a terra trema e os montes se afundem no coração do mar. Não temeremos, diz a palavra de Deus. Nós sabemos que temos medo. Somos seres humanos, mas nós precisamos cada dia mais colocar essa fé, essa esperança em Deus. Porque quando o apóstolo Paulo fala, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que é poderoso para guardar meu depósito até o dia final. Eu sei em quem tenho crido, e a tribulação que estou passando, a luta que eu estou vivendo, eu sei que Deus é poderoso para guardar. Deus é poderoso para fazer. Ele continua sendo o mesmo Deus, amém, igreja? É um Deus todo-poderoso, e o seu reino não tem fim. O seu poder se manifesta. Aqueles que creem no seu nome veem a sua glória, contemplam o seu favor, contemplam a sua graça, a misericórdia todos os dias. Todos aqueles que o buscam, irmão, não serão confundidos. Então precisamos cada dia mais confiar nesse Deus. O dia da adversidade chega, e quando chega, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio. Mas pastor, você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Eu não sei, mas eu sei que já aconteceu comigo, com muitos amigos, e o que já aconteceu com o povo de Israel, de Judá e tantas pessoas que a gente tem convivido. E parece que o nosso problema é maior que o dos outros, mas a grande verdade é que não importa o tamanho do problema, importa o tamanho do seu Deus. O que importa é o tamanho do seu Deus, amém, igreja? Deus é muito maior que nossos problemas, dificuldades, enfrentamentos, todo dia. Não é o tamanho do problema, é o tamanho do Deus que você crê, que você confia. E é Ele que guarda a tua vida. Então, em tempo de adversidade, o Senhor, verdadeiramente o Senhor, é que está conosco. É o nosso socorro bem presente na hora da angústia, é o Senhor. Então, nos Salmos 42, versículo 8, diz assim para nós: conceda-me, Senhor, o seu amor fiel, de dia e de noite esteja comigo, a sua canção. Uma canção a Deus de noite. Mas por que o salmista falou isso? Porque a minha oração ao Deus que me dá a vida. O salmista também passou lutas. Outra vez que eu estive aqui, eu falei de Davi na caverna de Adulão. Estava enfrentando um problema muito sério, que era a perseguição de Saul, e Davi entrou na caverna. E naquela caverna havia escuridão. Na caverna não tem luz. Na caverna era úmida. A caverna era o lugar das pessoas se esconderem, se guardar. E quantas vezes o povo de Israel entrou em fortificações e cavernas, quando tinha um enfrentamento com o inimigo? E entrar na caverna, às vezes, é algo de fugir de uma situação, de uma batalha. Mas a grande verdade do reino é que Davi começa a dizer para o Senhor que pudesse vir, conceder a ele o seu amor leal. Em tempos difíceis da sua vida, o amor leal de Deus está aguardando você, porque Deus é fiel. O amor de Deus é leal e é fiel. E ele fala: conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção e a minha oração ao Deus que me dá a vida. A minha oração ao Deus que me deu a vida, que no ventre da minha mãe fez gerar, me deu vida no ventre. A minha oração ao Deus que me deu a vida. A minha oração ao Deus que cuida da minha vida. A minha oração ao Deus que cuida de mim todos os dias. Então, a palavra de Deus nos fala que nós temos cada dia mais colocar a esperança em Deus. E aí lembrar que Davi vai falar agora em Salmos 43, versículo 5, diz assim: por que você está triste, ó minha alma? Por que está abatida dentro de mim? Põe a esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Por que está abatida a nossa alma?
Por que a nossa alma perturba dentro de nós? Por que a inquietação, a ansiedade, a preocupação em nossa vida? E Davi começa a falar para si, para a sua alma: põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e é o meu Deus. Muitas coisas podem vir atingir a nossa alma, trazer inquietação à nossa alma. Como eu falei, no ponto 1, a primeira coisa é reconhecer a fraqueza e pedir ajuda a Deus. E a segunda coisa é colocar a esperança em Deus. Apesar de não vermos saída, a nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança é o Senhor. Porque muitas vezes nós achamos que não tem mais solução. Está cheio de pessoas achando que não tem mais solução, não tem mais jeito. O problema é que ela está vivendo é tão grande que ninguém pode ajudar. Mas isso não é verdade. Existe um Deus que nos ama, que nos entende, nos compreende. E no tempo certo Ele se manifesta com poder. No tempo certo nos mostra a saída, no tempo certo Ele age. Só que nós somos imediatistas. Somos pessoas que é para o agora, tudo é agora. A gente não aprende e não consegue entender Eclesiastes 3. Há um tempo determinado para todas as coisas, ou para cada coisa debaixo do céu. Há um tempo determinado para cada situação debaixo do céu. Há um tempo determinado por Deus. E tem hora que a gente tem que aprender a esperar. E essa questão de esperar com paciência no Senhor é algo difícil para nós, é verdade, não é? Ai, tem que ser agora. Tem que ser hoje. Tem que resolver logo. Acalma. Espere em Deus. É isso que Davi está dizendo. Acalma, espere em Deus, a minha alma. Espere em Deus, pois ainda eu o louvarei. Por que eu vou louvar? Porque Ele está trabalhando. Porque Ele está fazendo. Eu ainda o louvarei. Eu ainda glorificarei o seu nome. Eu ainda vou celebrar aquilo que Ele vai fazer. Então a gente precisa entender. O primeiro é entender que nós somos falhos, somos fracos. E tem hora que tem coisas que a gente não pode resolver. Só Deus pode. E agindo Deus, ninguém impedirá. Por isso, nós precisamos entender outra verdade. É que na hora que eles estavam vivendo aquela luta tão grande lá, Josafá, eles estavam pensando: como é que vamos batalhar? Como é que vamos guerrear? E a palavra veio da parte do Senhor para eles: nessa guerra, vocês não precisarão lutar. E qual a estratégia que Deus deu a Josafá? Coloque os levitas, coloque os cantores e comece a adorar. A terceira coisa é colocar as pessoas para adorar, para glorificar o nome do Senhor. No meio à provação, em meio à luta, comece a adorar a Deus. Primeira coisa, ore, entrega a Ele, confia nele e espere que Ele vai fazer o melhor. A segunda coisa é ter esperança no Senhor, apesar da luta, da tribulação, da tristeza que você está. Confie no Senhor e cada dia mais espere nele. E a terceira coisa é louvar a Deus. É louvar em meio às lutas, às batalhas. Por quê? Porque quando você adora a Deus, meus irmãos, Deus começa a realizar sinais e maravilhas, porque Deus habita no meio dos louvores. E quantas pessoas em casa perdem a oportunidade de colocar louvor em casa? Está varrendo a casa, coloca louvor, começa a louvar, não para de louvar, não para de adorar, porque Deus está pelejando por você. Essa guerra não é tua. Seu momento é entregar a Ele, é confiar nele, é esperar nele. E o nosso momento é adorá-lo na beleza da sua santidade.
porque toda a honra e toda a glória é do Senhor. Não importa o momento, se é momento de vale ou de monte, se estamos no monte celebrando a vida, celebrando muitas coisas, ou se estamos no vale, no deserto, sofrendo, passando luta, em todo tempo, louvai ao Senhor, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Esse é o chamado para nós. O Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, em qualquer situação, adore ao Senhor. E foi isso que eles fizeram. E quando começaram a adorar, o Senhor colocou todos os inimigos dele em emboscada. E o Senhor deu vitória. Por quê? Porque eles oraram, reconheceram que sozinhos não poderiam, entregaram tudo ao Senhor naquela batalha. Porque eles esperaram no Senhor, confiaram no Senhor, e porque eles adoraram em meio à provação. Eles adoraram ao Senhor, glorificaram o nome do Senhor, e o Senhor lutou as suas guerras, e o Senhor deu vitória, porque eles não se esqueceram de que quem dá o escape, quem dá o livramento, quem resolve o problema do crente em Cristo, aquele que confia nele não será confundido, não será decepcionado, e Deus não negou nenhuma das suas promessas, nenhuma promessa que ele fez falhou, todas se cumpriram para a honra e para a glória do Senhor. E nós precisamos, nesse tempo, no século 21, entender essa verdade. Há tanto tempo aconteceu isso, mas o nosso caminho, a atitude deve ser a mesma. Reconhecer que tem situações que nós não podemos fazer. Precisamos apenas se prostrar e se render a Ele. Tem situações que a gente precisa estar, apesar das lutas, apesar do que vemos, dos que nos cercam, sabe? Não olhar para o que vemos, mas olhar para quem nós cremos, que é o Senhor. E ter esperança nele, apesar da grande luta que você está enfrentando. Esperar no Senhor. E o terceiro ponto é adorar em meio à tribulação. É adorar, é exaltar, é glorificar e esperar que na hora certa Ele vai agir. E nós só vamos glorificar e exaltar, porque a sua bondade dura para sempre. A sua fidelidade, a sua misericórdia se renova a cada manhã. Deus está cuidando de você. Não sei o que você está vivendo, mas eu sei que Deus está cuidando de você. Eu sei que nós precisamos entender essa verdade do reino nesse tempo. Deus quer fazer muitas coisas na nossa vida. Mas o que está impedindo muitas coisas na nossa vida é a atitude da gente. A atitude de Josafá foi, na verdade, se despir da sua postura de rei e se rendeu à soberania de Deus. A atitude do povo foi ouvir, escutar, crer e ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Por isso, meu irmão, faça o mesmo. Louve, adore, entregue, confie, espere e adore ao Senhor, porque na hora certa Ele vai agir e você vai celebrar e glorificar o nome do Senhor. Você vai glorificar o nome do Senhor. Feche teus olhos nesse momento. Eu quero orar por você. Pai, eu não sei, Deus. Eu não sei porque o Senhor me trouxe essa palavra tão forte no nosso coração para falar à tua igreja. Eu não sei, Pai, a situação de aquela pessoa que está aqui. Eu não sei o que eles têm passado, o que têm enfrentado. Mas eu sei, Pai, que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus poderoso para fazer infinitamente mais que pedimos ou pensamos.
como está em Efésios 3:20. Eu sei, Pai, que além das nossas expectativas, ou preocupações, inquietações ou ansiedades, o Senhor é maior que tudo. Eu sei, Pai, que além das nossas preocupações, frustrações, inquietações, tempestades que estamos enfrentando, o Senhor é maior. E eu sei, Pai, que tudo aquilo que nós fazemos ou pensamos nesse tempo, o Teu poder é maior, porque o Teu reino não tem fim. O Teu domínio se estende a toda a terra, a todo o universo, porque Tu és o Deus vivo. E nessa noite, Pai, eu quero pedir ao Senhor que venha socorrer, meus irmãos. Venha socorrer cada família, Pai, que nesse tempo estão vendo uma tempestade muito forte, estão enfrentando um gigante terrível, mas sabemos que o Senhor é Deus. O mesmo Deus que ajudou Golias, que ajudou Davi a derrubar Golias, o mesmo Deus que ajudou Daniel na cova dos leões, o mesmo Deus que ajudou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Tu és o mesmo Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar a pés enxutos, é o Senhor Deus poderoso. Tu és o mesmo Deus, Pai, que cumpriu a promessa, ó Pai, a Josafá. A Tua palavra veio a ele, que ele não precisava lutar, e o Senhor deu vitória sobre aquele grande exército. O Senhor cumpriu a sua promessa àquele povo, ao povo de Judá. E o Senhor mostrou a todos os seus inimigos que o Senhor é Deus. Além de tudo que acontecia ali em Judá, o Senhor é Deus supremo, todo-poderoso. E além de tudo, de todos, está o Senhor, Deus poderoso. E em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu clamo, Senhor. Eu não sei qual é a cova dos leões que o irmão entraram. Eu não sei se entraram na fornalha. Eu não sei, meu Pai, que estão precisando atravessar o mar. Eu não sei se a tempestade alcançou os irmãos. Eu não sei o que é, mas o Senhor é todo poderoso para guardar, para proteger e para manifestar sobre eles os seus milagres e a sua maravilha, pois nós cremos no Senhor e nós confiamos, Pai, que Tu és o Todo-Poderoso, e agindo o Senhor ninguém impedirá. Por isso, nessa noite, Pai, eu quero Te pedir, alcance, Senhor, os corações. Traga, Senhor, uma atitude no tempo de aflição, no tempo de adversidade, de confiar em Ti, de orar, de clamar e pedir ajuda ao Senhor. Traga para nós uma atitude de esperança, apesar do problema que são tão grandes, o Senhor é maior que tudo. Traga para nós uma atitude de louvor, para Te adorar e Te glorificar, apesar das situações, porque não vivemos por vista, mas vivemos pela fé. Em nome de Jesus nós clamamos e Te glorificamos. Amém, Senhor. Eu quero chamar a pessoa